oficina, vamos escrever, uma oficina de escrita criativa para todas as idades, a partir dos 10 anos. Meu nome é Valéria Maciel e este projeto é realizado por meio da Associação Artística Cultural de Descalvado, o Espaço Cultural Galhofas, a Secretaria de Educação e Cultura SEEC, a Prefeitura Municipal de Descalvado, o Governo Federal e a Lei Aldir Blanc. Esta oficina tem grande inspiração na escritora mineira Conceição Evaristo. Ela chama sua escrita de escrevivência, a escrita que nasce do cotidiano, das lembranças e da experiência de vida. Para nos inspirarmos nessa escrita, trago um trecho de Conceição Evaristo que descreve a sua narrativa. Minha essência vem do cotidiano, dessa cidade que me acolhe há mais de 20 anos e das lembranças que ainda guardo de Minas. Vem dessa pele memória, história, passado, presente e futuro que existe em mim. Vem de uma teimosia quase insana, de uma insistência que nos marca e que não nos deixa perecer, apesar de. Pois entre a dor e a dor é ali que reside a esperança. Quero convidar, a partir desta oficina, a experiência de colocar no papel sua própria narrativa, colocando e contando a partir do seu olhar, sua percepção, até mesmo em um resgate ancestral. Então, eu listei aqui algumas dicas de uso para você chegar na sua escrita intuitiva. Vamos lá? Devemos lembrar que a escrevivência é importante deixar de lado todas as técnicas mais fechadas, porque a escrita intuitiva nada mais é do que se conectar com aquilo que já te inspire. Pode ser uma lembrança que você guarde na memória, alguma situação que você viveu ou alguém te contou. Você pode se inspirar, por exemplo, através de imagens, fotografias ou algo que tenha lido. Este é o primeiro passo, a sua inspiração. O segundo passo é o tipo de escrita que você se identifique mais. Texto, conto, poema, relato ou uma descrição. Cada pessoa tem um tipo específico ou mais de um que se sinta mais confortável, a partir dele desenvolvendo sua escrita. Por exemplo, você pode escrever um relato de uma situação que você se inspirou e transformá-lo em uma crônica ou um poema. Vai depender do lugar que flua melhor a sua escrita. Esta não é uma regra, e sim uma dica. Então você pode fazer várias experimentações, experimentando poema, crônica, descrição, e aí então, conforme você for experimentando, ver qual é o tipo de escrita que você se identifica mais. A minha terceira dica é o local de escrita. Nós estamos em uma era tecnológica, então nós fazemos tudo pelo celular ou pelo computador. Minha dica para escrita é: tenha um caderno reservado para a sua escrita. Nele você pode ver o corpo do seu trabalho, o tamanho real do texto desenvolvido e também você pode guardar como um registro do seu desenvolvimento na escrita. O caderno vai te exigir algum tipo de concentração, porque no celular você acaba desfocando para outros aplicativos e no caderno você está realmente focado somente na sua escrita. Então é uma boa dica para você começar. A quarta dica é tempo e dedicação. O que transforma a sua escrita é a prática. Não nasce um escritor best-seller da noite para o dia. Então, reserve um tempo do seu dia para a escrita. Pode ser de 10 minutos a meia hora. Comece com uma meta real, de 2 a 3 vezes por semana, por exemplo, e vá diminuindo ou aumentando conforme a demanda e chegar no resultado esperado. Quinta dica: compartilhe o seu trabalho. Depois de ler, reler e trabalhar o seu texto, divida ele com alguém próximo. Nós sempre buscamos um retorno do nosso trabalho, e é no coletivo que construímos novas narrativas. Divida seu texto com um amigo que também escreva, com alguém que te incentive na escrita e troque figurinhas sobre isso. Todas essas dicas iniciais são totalmente adaptáveis. Pense na escrita como vivência contínua. Revisite seus textos, faça alterações, junções de textos. O tempo de escrita fará você caminhar por diversos caminhos na sua escrita. Boa sorte!
Então é isso, pessoal. Espero que vocês levem essas dicas para os seus cadernos e se divirtam criando as suas narrativas. Ao final desse vídeo, eu vou trazer um exemplo da escrita de Conceição Evaristo. Se inspirem e se divirtam. Olhos d'Água, de Conceição Evaristo. Uma noite, há anos, acordei bruscamente e uma estranha pergunta explodiu de minha boca. De que cor eram os olhos da minha mãe? Atordoada, custei reconhecer o quarto da nova casa em que estava morando e não conseguia me lembrar como havia chegado até ali. E a insistente pergunta, martelando, de que cor eram os olhos da minha mãe? Aquela indagação havia surgido há dias, há meses, posso dizer. Entre um afazer e outro, eu me pegava pensando, de que cor os olhos da minha mãe? O que a princípio tinha sido um mero pensamento interrogativo, naquela noite se transformou em uma dolorosa pergunta, carregada de um tom acusatório. Então eu não sabia de que cor eram os olhos da minha mãe? Sendo a primeira de 7 filhas, desde cedo busquei dar conta de minhas próprias dificuldades. Cresci rápido, passando por uma breve adolescência. Sempre ao lado de minha mãe, aprendi a conhecê-la. Decifrava o seu silêncio nas horas de dificuldades, como também sabia reconhecer em seus gestos prenúncios de pequenas alegrias. Naquele momento, entretanto, me descobria cheia de culpa por não recordar de que cor eram os olhos da minha mãe. Eu achava tudo muito estranho, pois me lembrava nitidamente de vários detalhes do corpo dela, da unha encravada do dedo mindinho do pé esquerdo, da verruga que se perdia no meio da cabeleira crespa e bela. Um dia, brincando de pentear boneca, a alegria que a mãe nos dava quando, deixando por uns momentos aquele lava-lava, o passa-passa das roupas, se tornava uma grande boneca negra para as filhas. Descobrimos uma bolinha escondida bem no couro cabeludo dela. Pensamos que fosse carrapato. A mãe cochilava e uma de minhas irmãs aflita, querendo livrar a boneca mãe daquele padecer, puxou rápido o bichinho. A mãe e nós rimos de nosso engano. A mãe riu tanto que as lágrimas escorreram. Mas que cor eram os olhos dela? Eu me lembrava também de algumas histórias da infância da minha mãe. Ela havia nascido em um lugar perdido no interior de Minas. Ali, as crianças andavam nuas até bem grandinhas. As meninas, assim que os seios começavam a brotar, ganhavam roupas antes dos meninos. Às vezes, as histórias de infância da minha mãe confundiam-se com as de minha própria infância. Lembro-me que muitas vezes, quando a mãe cozinhava, da panela subia cheiro algum. Era como se cozinhasse ali apenas o nosso desesperado desejo de alimento. As labaredas, sob a água solitária que fervia na panela, cheia de fome, pareciam debochar do vazio do nosso estômago, ignorando nossas bocas infantis, em que as línguas brincavam a salivar, sonho de comida. E era justamente nos dias de parco ou nenhum alimento que ela mais brincava com as filhas. Nessas ocasiões, a brincadeira preferida era aquela em que a mãe era a senhora, a rainha. Ela se sentava em seu trono, num pequeno banquinho de madeira. Felizes, colhíamos as flores cultivadas em um pequeno pedaço de terra que circundava o nosso barraco. Aquelas flores eram também solenemente distribuídas nos seus cabelos, braços e colo, e diante dela fazíamos reverências à senhora. Postávamos deitadas no chão e batíamos cabeça para a rainha. Nós, princesas, em volta dela, cantávamos, dançávamos, sorríamos. A mãe só ria, de uma maneira triste e com um sorriso molhado. Mas de que cor eram os olhos da minha mãe? Eu sabia, desde aquela época, que a mãe inventava esse e outros jogos para distrair nossa fome. E a nossa fome se distraía. Esta é a narrativa de escrevivência da escritora Conceição Evaristo, que de forma poética traduz o cotidiano e suas lembranças em escrita intuitiva. Espero que se inspirem. Obrigada!